Fala rapaziada, beleza? Dando continuidade no vídeo que fala sobre os modos de entrada, agora a gente vai falar sobre o modo amplitude, tá? A gente tem dois módulos de entrada automático, que é um ponto de entrada que a gente falou no vídeo passado, e agora a gente vai falar do amplitude, tá? Então, o que seria amplitude? Que tem muita gente que tem dúvida, tá? Amplitude seria a referência do candle diário, tá? Do dia vigente, tá? Então, o dia vigente vai ter uma forma... Vou desenhar aqui que eu acho que tá melhor aqui. Vai começar uma formação do candle, por exemplo, se eu estiver operando mini índice às 9 horas da manhã, começa a formação do candle diário, né? Do dia vigente. E que hora que ele vai terminar? No fechamento desse mesmo dia, tá? E o que seria amplitude? A amplitude nada mais é do que a máxima do dia menos a mínima do dia, tá? E essa máxima e mínima é até aquele determinado momento, né? E isso daqui vai alterando a toda hora que o candle dá continuidade na sua formação ao longo do dia, né? Então, a máxima do dia vigente menos a mínima do dia vai ser igual a amplitude. Nossa, amplitude. Então, basicamente seria isso, tá? Então, se você, por exemplo, colocar aqui, ó, que a amplitude do dia é 500 pontos, qual seria o momento que o robô realizaria a operação? Então, por exemplo, deu 9 horas da manhã, aí começou aqui. Aí vai o mercado sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Aí daqui a pouco, bum, a máxima deu, sei lá, 130.500. A máxima do dia bateu 130.500. E a mínima do dia bateu 130 mil. Então, 130.500 menos 130 mil é igual a 500 pontos. Na hora que ele identificou que a diferença da máxima e da mínima deu 500 pontos, ele vai entrar na operação. Beleza? Só que... Aí você me pergunta, tá, ele vai entrar na operação, mas como que eu vou saber qual que é o lado da operação que ele vai entrar? Aí você tem a possibilidade de escolher o lado da operação. Eu fiz uma análise de mercado, constatei que o mercado vai dar continuidade de queda, eu só quero se ele for entrar vendido. Então você tem a opção aqui, entrar vendido, ou, não, analisei que se bater, o mercado tá vindo aqui, vou até tirar isso aqui da frente, né? Vou colocar aqui. Eu analisei que o mercado, se romper essa região aqui, bater nessa região aqui, ele vai pegar e vai dar continuidade para cima. Então eu quero colocar que ele entre aqui, em vez de comprar e vender, eu quero que ele entre comprado. Eu não sei o que ele vai fazer, o mercado, só sei que na hora que ele der 500 pontos aqui, eu quero que ele entre comprado ou vendido. Aí você vai falar o quê? Qual direcional que você quer? Você quer na tendência ou você quer contra a tendência? Então você tem a possibilidade, tá? Então, quando a gente está falando de amplitude, você precisa colocar aqui. É comprado, vendido ou tanto faz? Que aí você pode escolher comprar e vender. Aí você tem que falar qual a tendência. E aí você vai me perguntar, tá, mas como que ele identifica a tendência? Ele identifica a tendência novamente, olhando para o candle diário. Então, por exemplo, aqui eu vou desenhar um candle vermelho. Candle vermelho significa que é o quê? É de queda. Significa que a sua abertura está aqui e o fechamento está aqui. Então, sempre que o fechamento ele é menor que a abertura, ele é um candle de baixa. Então, se ele é um candle de baixa e você coloca a tendência aqui, ele vai procurar uma venda. Entendeu? Se o fechamento for menor que a abertura, ele vai procurar, se você colocou tendência, ele vai procurar operações para vender, tá? Agora, o contrário também é verdadeiro, tá? Então, vou tirar isso aí. Então, se tiver um candle aqui, verdinho, significa que a abertura dele está aqui, o fechamento dele está aqui, e isso daqui nos informa que é um candle de alta. Então, se é um candle de alta e você configurou que está procurando operações na tendência, o que ele vai procurar? Comprado. Ele vai procurar uma operação de compra.
Então, se você colocou 500 pontos, se você colocou, vou até voltar aqui, ó. Vou fazer aqui de novo. Se você colocou para trabalhar na amplitude 500 pontos e na tendência, o que eu estou falando para o robô? Estou falando que quando o mercado atingir a diferença da máxima e da mínima de 500 pontos, é para ele entrar na tendência do diário comprado. Então, quando você fala tendência e ele está em alta e bater os 500 pontos, ele vai entrar comprado, tá? Aí, se você falou, eu quero que ele entre vendido. Então, em vez de você colocar aqui na tendência, você vem aqui, ó, e coloca contra a tendência. Então, novamente, se o candle, o fechamento dele está mais alto que a abertura, tá? Digamos que a abertura foi aqui. Abertura. E o fechamento dele está maior que a abertura. E bateu os 500 pontos e você quer que entre contra a tendência, aí na hora que ele deu esses 500 pontos aqui, ele vai entrar aqui em cima, vendido. Tá? Então, quando você coloca contra a tendência, ele vai entrar contrário do que aquele candle diário está informando. Então, se é um candle de alta, ele vai entrar vendido. Se é um candle de baixa, ele vai entrar comprado. Mas aí, ó, você tem uma possibilidade também de escolher só para ele entrar um lado, né? Então, por exemplo, se você quer entrar só do lado vendido e quer entrar na contratendência, você pode escolher aqui. Se você deixa só vendido, que ele vai entrar na contratendência. Então, significa que se o mercado ele tiver... Ops, tá desenhando de novo. Então, significa que se o mercado estiver caindo, ele atingir os 500 pontos, teoricamente, contra a tendência seria o quê? Comprado. Então, nessa situação, se o mercado estiver caindo, mesmo batendo os 500 pontos, ele não vai fazer nada. Por quê? Aqui, teoricamente, ele teria que entrar comprado, mas você colocou para ele entrar o quê? Vendido. Então, ele não vai fazer. Então, qual a situação que ele vai trabalhar? Ele só vai trabalhar somente se o mercado ele for de alta, bateu os 500 pontos e ele for de alta. Aí, para ele entrar contra a tendência, ele consegue entrar contra a tendência na alta, que seria vendido. Entendeu? Então, basicamente, o que vocês têm que entender é somente essa teoriazinha aqui. Que a amplitude é a máxima menos a mínima, para você colocar a quantidade de pontos que ele vai entrar aqui, tá? E você entender a situação da contratendência. E tendência, né? Contratendência, ele só olha para o candle diário, e se ele estiver caindo, ele vai querer entrar comprado. Se ele estiver subindo, ele vai entrar vendido. Agora, na tendência, isso aqui é contra, né? Contra. Pessoal, estou sendo bem repetitivo para ficar bem didático, para todo mundo entender de várias maneiras diferentes, tá? Porque tem muito questionamento disso. Tá? Então, isso aqui é o contra-tendência. Aí, tendência seria o quê? Basicamente, se o mercado estiver em baixa, o mercado está caindo, ele vai fazer o quê? Ele vai vender. Ele vai continuar vendendo. Vai procurar uma venda com o mercado caindo. Vai seguir o fluxo do mercado. E se o mercado estiver em alta, subindo, ele vai procurar uma compra. Então, ele vai dar continuidade na movimentação do mercado. Tá bom? Então, basicamente é isso. Então, vamos lá, só para retomar. O que você precisa de preencher de informações na amplitude, então? É amplitude. Você precisa informar se você quer operar somente de um lado ou deixar o robô trabalhar do lado que o mercado estiver indo, tá? Você vai ter que dizer como que você quer trabalhar, se você é na tendência do candle diário ou contra a tendência do candle diário, e você tem que informar qual que é a amplitude do dia. Mas eu não trabalho com amplitude, eu trabalho com percentual. Então faz o cálculo. Se ontem teve o fechamento, sei lá, no 130 mil, e você quer que entre com 1% de alta, calcula aí, 1% de alta de 130 mil vai dar em qual preço? A diferença desse preço sair de um para o outro, você vai encontrar a quantidade de pontos e você coloca aqui, né? Então, por exemplo, eu trabalho com 0,5%. Então, vamos fazer uma conta aqui. É isso. Cadê? Deixa eu tirar aqui. Calculadora aqui. Então, vamos fazer uma conta aqui. Sei lá, o mercado fechou em 130 mil.
né? Aí eu falo, eu quero com 0,5% de alta. Vamos lá, quanto que é 0,5% de alta? 0,005. 650 pontos. Aí você vem aqui, ó. Então, com 650 pontos eu quero entrar. Aí você vem e coloca aqui, ó. Com 650 pontos eu quero entrar. Tá? Eu quero com 1%. Então, vem aqui, 130 mil vezes 0,01. Dá 1.300 pontos. Aí você vem aqui, quero entrar com 1% então, 1.300 pontos. Eu deixei em pontos porque eu acho que fica mais versátil para quem trabalha com amplitude e também para quem trabalha com percentual, né? Então fica mais fácil. A única questão que percentual você tem que converter em pontos, mas não é, você viu, um segundo de calculadora você sabe qual é a pontuação que você tem que colocar aqui. Então fica mais fácil, tá? Então a única coisa que a amplitude deve ignorar é isso aqui, ó. Aqui, ó, dando preenchido ou não dando preenchido, né? Essa parte aqui, ó, que é o ponto de entrada, ele vai ignorar isso aqui, tá? Então, vai ter que preencher essas 4 situações aqui, tá? Para que efetivamente o modo de entrada de amplitude funcione, tá? Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro. Tentei ser o mais sucinto possível, mas acredito que deu para entender. Agora basta vocês colocarem para funcionar, seja no simulador ou backtest, que vocês vão entender essa dinâmica, tá? Beleza, pessoal? Valeu!